I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. O Flamengo, super campeão do Brasil ontem, já viajou para Quito, onde na quarta-feira vai fazer o jogo de ida da Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle. Mais cedo, o time treinou em Brasília, André Barroso acompanhou. Depois de conquistar o título da Supercopa do Brasil diante do Atlético Paranaense no Mané Garrincha, o Flamengo treinou hoje pela manhã em Brasília, no centro de treinamento do Brasiliense. A atividade foi aberta para a imprensa e também para a torcida, que festejou muito os jogadores e a conquista da Supercopa. Primeiro, vieram os atletas que não iniciaram a partida ontem. Eles foram a campo e fizeram um treinamento com o técnico Jorge Jesus. Os titulares tiveram um tempo a mais de descanso, chegaram depois e foram para a academia, onde fizeram um trabalho regenerativo. No meio da tarde, o Flamengo embarcou num voo fretado para Quito, capital do Equador, onde vai fazer na quarta-feira à noite o jogo de ida da Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle. Para esse jogo, o rubro-negro não vai ter Gabigol. Ele está suspenso na Recopa porque levou o cartão vermelho na decisão da Libertadores no ano passado contra o River Plate. O voo para Quito tem a duração aproximada de 5 horas e meia. Previsão de chegada na capital equatoriana, 7 da noite, horário local, 9 da noite, horário de Brasília. E aí, Pedrinho, podem ser 3 títulos do Flamengo, assim, em menos de 2 semanas. Teve o primeiro ontem, e aí agora no sábado tem a decisão da Taça Guanabara e na quarta-feira o jogo de volta contra o Independiente Del Valle. Você vê o Flamengo favorito para as próximas 2 decisões? Vejo. O Flamengo está num nível... Em que patamar de favoritismo? Não, o Flamengo está num nível bem acima, pelo entendimento do jogo, né? A gente percebe algumas coisas que acontecem dentro do futebol que a gente não entende, né? A gente pede aqui tanto tempo para os treinadores e na chegada do Jorge Jesus ele já conseguiu implementar a sua ideia de jogo muito rápido. Eu sempre falo o seguinte, Lisandra, eu espero que o treinador consiga dar movimentos para os atletas como alternativas. 3, 4, 5 opções de jogadas. E dentro dessas opções, o que o atleta fizer por conta própria é porque ele é bom. Então a gente viu até uma entrevista do Gabigol ontem? Exatamente. Falando, perguntaram pra ele, a gente viu você jogando mais aberto pela direita, é um pedido do mister, ele, olha, não fale isso na frente dele, porque na verdade ele até prefere que eu jogue mais centralizado, mas eu senti necessidade de abrir. Exatamente, porque às vezes uma marcação encaixa, ele consegue sair um pouquinho mais, flutuar, vir pro lado direito, só que os jogadores têm aquilo que a gente fala da questão cognitiva, o entendimento do jogo, eles têm a leitura do que está acontecendo na partida. E aí ele sai um pouquinho, o Bruno Henrique vai para o lugar dele, o Everton se aproxima, o Arrascaeta. Então isso são coisas que não são treinadas, mas eu digo que são acessórios. O treinador tem que treinar, tem que dar as opções, a gente tem que ver algo que o treinador faça no dia a dia, e a gente vê no Flamengo. Os jogadores correm certo, eles não se cansam, os movimentos deles são certos. Eles sabem a hora que eles têm que agredir, eles sabem a hora que eles têm que marcar, eles sabem os movimentos que eles têm que fazer. E aí, dentro disso, você vê o jogador como o Gabigol, que tem a leitura clara do que vai fazer. Quando ele sai no gol do Bruno Henrique, ele sai para o lado direito e eles se falam, obviamente não com palavras, mas... Com futebol, né? Com o entendimento do jogo. Ele já sabe que tem um espaço ali, ele vai botar a bola ali. Eles voltaram como se tivesse havido férias no meio, né? Eles parece que emendaram 2019 em 2020, assim, voltaram com muito ritmo, tinindo os dois. Como o jogo está muito tático, cada vez mais você tem que ter entendimento das Com muito entrosamento, né? Isso, você tem que entender o que você tem que fazer, as suas ações. O Pirlo, que é da seleção italiana durante muitos anos, ele fala uma coisa. A gente joga futebol com o cérebro, com a cabeça. E o corpo é ferramenta. E é isso que a gente tem que entender. O jogo é jogado aqui, na mente. E o corpo vai fazer o que você leu na jogada, nas partidas, enfim. E o Flamengo está fazendo isso muito bem. E tem poucos dias agora para se preparar para o próximo jogo, que é quarta-feira, um jogo importante também. Em termos de entrosamento, acho que... Não prejuízo nenhum. Nenhum. Os jogadores já sabem. Mas e a questão física? A questão física é isso. Sai de um lugar, vai para o outro, viaja, tem volta. a viagem. Mas eu acho que é muito mais para, de repente, até sentir um pouco mais dos outros jogadores que o Flamengo contratou, que é até difícil, né? Será que Thiago Maia e Pedro Rocha estreiam? Então, mas o Jorge Jesus deu uma declaração também interessante, né? Que é difícil jogar nessa equipe, né? O Pedro Rocha ainda não estreou. São os dois que ainda não estrearam, o Thiago Maia e o Pedro Rocha. Eu até citei o Pedro Rocha, que é um jogador que tem uma boa velocidade para jogar na beirada, um jogador que se destaca mais.
Mas a oportunidade é difícil, né? E aí o que ele faz com isso? Ele eleva o nível de desempenho dos jogadores que são titulares, porque ele sabe que tem sombra. Então ele tá falando assim, os caras não estão deixando vocês jogarem. Se os caras derem uma brecha, aí vocês vêm e atropela também. Então é uma disputa dura. A sombra do Gabigol se chama Pedro, sem sobrenome, Pedro. E Gabigol vai estar suspenso para essa partida. Então ontem Jorge Jesus não cravou que o substituto vai ser o Pedro, mas provavelmente será. Porque ele pode botar o Bruno Henrique centralizado e botar o próprio Michael, pela ponta. o Pedro Rocha pela ponta, né, aberto. Então agora ele tem mais opções do que ano passado. Né? Ainda em cima das declarações do Jorge Jesus, ele ontem fez elogios rasgados ao elenco. Ele disse que nunca viu jogadores tão profissionais juntos e jogadores que dessem tanto valor ao seu comandante, né? Que estivessem tão atentos ao trabalho, valorizassem tanto o trabalho do seu comandante. Isso é uma força muito forte que o Flamengo então, tem. Uma força muito forte, mas assim, um ponto muito forte que o Flamengo tem. A atitude dos atletas, ela determina muito o que vai acontecer em campo. Às vezes os atletas, eles não são corretos com alguns treinadores, principalmente com os brasileiros. Uma informação, de repente, que o treinador brasileiro vai dar de um posicionamento corporal, o atleta aqui, ele faz biquinho, quer me ensinar. Aí quando chega um europeu com um outro processo, ele respeita um pouco mais. Só que o que aconteceu? Houve o respeito e eles viram que teve um bom retorno disso, né? O Flamengo hoje joga de uma forma impressionante, avassaladora. E os jogadores gostam de jogar desse jeito, com a bola. E o outro ponto são jogadores vencedores, né? Você tem o Rafinha, o Felipe Luiz, acostumado a ganhar títulos, jogar na Europa. O Diego, o goleiro, o próprio Diego também meio. Então vai chegando, vai encorpando. Esses jogadores não admitem derrota, não admitem assim, nós vamos perder, é normal. Não é. Por outro lado, serão mais cobrados esse ano em função dos bons resultados, do bom desempenho do ano passado. O mais difícil é isso. Bruno Henrique até disse isso ontem também. O mais difícil é isso, você manter esse nível de competitividade, né? A concentração, porque está tudo fluindo de uma forma tão natural que possa, até por algum momento, pode haver algum relaxamento, assim, porque já sabe que estão num nível muito acima. Mas eu acho que o Jorge Jesus não deixa isso acontecer, não. O Léo Pereira está fora dessa partida, ele segue se recuperando da lesão, então a dupla de zaga inédita que vimos ontem na decisão da Supercopa vai ser a dupla de zaga também do jogo de quarta-feira, Gustavo Henrique com o Rodrigo Caio. Falamos de entrosamento, né? Um ótimo entrosamento no ataque. Você acha que esse entrosamento ainda precisa ser construído na zaga ou que esses dois não terão muito trabalho para isso? Na minha opinião, a briga da posição não vai ser com o Léo Pereira. O Léo Pereira, na minha opinião, vai ser titular. Sai o Gustavo Henrique? E aí a briga vai ficar Gustavo Henrique e Rodrigo Caio. Rodrigo Caio está na frente porque já sabe a ideia de jogo, como é que constrói saindo lá de trás. Eu digo Léo Pereira titular porque, como ele joga do lado esquerdo, para essa construção ofensiva do Flamengo vindo de trás, você ter o pé certo jogando do lado, facilita. O Léo já recebe com o pé esquerdo, já consegue achar um passo na frente. O Gustavo Henrique tem que fazer alguns movimentos que ele perde 1, 2 segundos ali. Para o jogo do Jorge Jesus, que é um jogo acelerado, eu acho que isso pesa bastante. Quem não tem sombra ainda é o Rafinha, né? E daí é uma posição em que a lateral direita, né? O Flamengo está procurando mais um segundo homem para a lateral direita. Tá pensando no Daniel Munhoz. Falou no Guga também, que serviu a seleção pré-olímpica do Atlético Mineiro. Daniel Munhoz, colombiano, do Atlético Nacional. São duas opções. É muito difícil você substituir um jogador como o Rafinha. Eu sempre disse isso, desde que o Rafinha retornou, que ele me surpreendeu muito, né? Porque na Europa ele sempre jogava de uma forma mais posicional, numa linha de 4, né? Porque tinha o Robin à frente dele, entregava a bola para o Robin, não dava nem tempo dele ultrapassar, porque o Robin já levava no gol. E no Flamengo, mesmo com uma idade mais pesada, ele é um jogador que ataca, que agride, né? Que vai à frente. Eu acho que até pela ideia de jogo de Jorge Jesus, fisicamente ele é muito privilegiado. Eu acho que mesmo trazendo esses dois jogadores que nós citamos, não é um substituto à altura do Rafinha. Entre Gerson e Diego, ali você acha que quem vai fazer sombra para quem esse ano? Não, eu acho que o Gerson é titular. O Jesus já falou isso, né? Mas pode mudar de ideia, porque ele começou com o Diego titular. O Gerson teve uma queda no final do ano, eu acho que até pela sequência de jogos. E o Diego terminou muito bem o ano passado. Então, o Diego vinha de descanso, né? O Gerson estava ali, todo jogo. De descanso, mas de lesão também. Mas aí ele recupera, não teve um desgaste muscular, um cansaço físico como o Gerson, né? E o Gerson era um meio ofensivo que se tornou um cara que exerce uma função um pouco mais recuada. Então ele começa a ter ações diferentes da que ele tinha, né? Ele era um cara que construía. Ali ele também tem que recompor, então tem um desgaste maior.
Mas jogando nessa posição, na minha opinião, o Gerson está na frente do Diego. Ano passado, o Flamengo impressionou o Santos